Olá, são 17 horas em São Paulo, conectado no ar, hoje discutindo o polêmico programa nuclear iraniano. Estaria o Irã enganando o mundo enquanto produz realmente material atômico em suas usinas? O regime de Teherã garante que suas pesquisas têm fins energéticos e médicos, mas não permitem a inspeção de autoridades internacionais. Quem já está aqui para responder essa e outras perguntas é o nosso cientista político, Reni Ozikukie, o nosso comentarista de todas as quintas-feiras. O programa nuclear iraniano e o Irã, a situação do Irã hoje é o nosso assunto no Conectado, que está começando. O Irã deve retomar as negociações sobre o seu controverso programa nuclear. As discussões do Grupo 5+1 ocorrem meses depois de uma escalada de acusações entre Teherã e seu inimigo regional, Israel. A confirmação da retomada das negociações foi feita pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Salehi. Segundo o chefe da diplomacia de Teherã, as discussões devem ocorrer no dia 13 de abril, ainda sem local definido. O governo turco concedeu a cidade de Istambul para as conversas entre o Grupo 5+1 e o Irã. Potências como China, Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha fazem parte da aliança. Eles querem que o Irã dê garantias de uso pacífico da energia nuclear. A última rodada de negociações foi realizada em janeiro de 2011. Desde então, Teherã inaugurou uma usina nuclear construída debaixo da terra num local secreto. Estados Unidos e a União Europeia adotaram sanções contra o Irã nos últimos meses, numa tentativa de fazer com que o governo de Mahmoud Ahmadinejad encerre as pesquisas com material atômico. Reni, nós estamos novamente falando sobre esse assunto que não acaba, né? É um assunto que realmente a cada dia é uma novela, a cada dia existem conjecturas em relação ao que pode ou que não pode acontecer. Pode ter uma guerra? O que está acontecendo nesse momento em relação a essas sanções que estão sendo feitas e a reação do povo iraniano em relação a essas dúvidas do mundo? A discussão do Irã, Silvia, é um dos pontos hoje das relações internacionais mais amplos, porque ele envolve tantos países, tantas condições e situações de perigo e de importância estratégica para muita gente. Então é um dos assuntos assim que toca em diferentes países e em diferentes questões importantes. A gente pode sim ter uma guerra e, na verdade, talvez nós estejamos caminhando para essa guerra. A situação vem se deteriorando há muitos anos e o Irã está próximo, talvez, de alcançar uma posição de construir esse artefato nuclear. Nessa condição, tudo isso levaria a outros países, no caso Israel, talvez com a ajuda dos Estados Unidos ou não, a usar a força, ou seja, atacar o Irã para impedir que ele desenvolva essa bomba. E tem essa arma, a arma mais poderosa de todas, que é a bomba atômica. Porque aí o mundo seria mais inseguro ou a região ficaria muito instável lidando com essa realidade. Mas por que esse assunto voltou novamente a ser discutido e a ser temido também, né? O Irã é o inimigo público número 1 do mundo hoje? Hoje o Irã é o inimigo número 1 do mundo, o assunto voltou em pauta e ele está ganhando muita importância porque os israelenses trouxeram uma questão na equação que eles estão chamando de zona de imunidade. O que seria isso? Eles acreditam que em breve o Irã vai ter capacidade de colocar todo o seu programa nuclear, as suas centrífugas, que são as máquinas que ficam produzindo material radioativo, num bunker, que é numa instalação embaixo da terra, embaixo de uma montanha. Exatamente, que apareceu ali, alguma daquelas. Ele vai conseguir colocar toda a sua capacidade nuclear para baixo da terra. Se ele conseguir fazer isso, os israelenses estão dizendo que ele vai ter uma imunidade, ou seja, não vai ser mais possível atacá-lo. E não é propriamente o ataque em si, mas a questão de você não ter a pressão na hora da negociação de dizer, olha, se você não ceder, eu vou acabar usando a força. É como se eles tivessem um escudo protetor e dissessem, tá bom, eu negocio do jeito que eu quero. E ninguém vai conseguir coagi-los, né, ou forçá-los a mudar de postura na negociação, porque vai estar numa posição confortável de ameaças de ataque não vão funcionar mais com eles. Tá bom, mas como que a gente pode saber em que ponto estão esses progressos em relação ao programa nuclear? Se já não está pronto,
De repente está tendo toda essa discussão em relação a isso e já está quase tudo pronto? Pronto não está, porque o objetivo de você ter uma bomba atômica é você mostrar para o mundo que você tem essa arma. Então, os iranianos, assim, no primeiro momento que eles tiverem a bomba, eles vão mostrar para o mundo, olha, nós temos a bomba. Eles vão testar, ou eles vão dizer que eles têm a bomba, alguma coisa eles vão fazer e vão deixar claro que isso existe. Então, eles não têm a bomba. Estimar em que nível, que estágio eles estão desse desenvolvimento é mais difícil e tem muita controvérsia. Os serviços de inteligência aí do mundo todo estão disputando em que estágio que eles estão. Mas a preocupação é que eles vêm avançando. Em breve, um dia, ninguém sabe quando, eles vão aparecer e vão falar, opa, eu tenho a bomba atômica. E aí vão se tornar uma Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte um dia acordou e falou, eu tenho uma bomba atômica. E aí o jeito de lidar, a maneira que você vai lidar com aquele país é diferente. Você vai ter muito mais cautela e o país vai estar numa posição muito mais confortável do ponto de vista de barganha, dos seus projetos, da sua política de poder, enfim. Tem uma série de outros elementos que mudam aí a relação com os outros países. O principal país que se preocupa mais ainda é Israel. Como que Israel vê esse momento? Israel se preocupa porque enxerga o Irã como uma ameaça existencial. É diferente a gente falar, um país é uma ameaça para o outro e você dizer, não, aquele país é uma ameaça existencial. Existencial significa que tem a capacidade de acabar com a existência de Israel. Por que Israel vê o Irã assim? O regime iraniano, o presidente iraniano Ahmadinejad, ele vem a público e nega que o Holocausto existiu, ele diz que ele vai riscar Israel do mapa, ele financia grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, que são grupos que já vivem em conflitos constantes com Israel. Então, do ponto de vista de Israel, olhar e enxergar o Irã com uma bomba atômica é algo, assim, extremamente perigoso. Então, Israel é o que está encabeçando toda essa discussão e dizendo que estaria disposta a usar a força para impedir que o Irã tenha a bomba atômica. Mas Israel tem a força para agir sozinho ou precisa de ajuda dos Estados Unidos? Israel, em 1981 e em 2007, em 81 atacou o Iraque para destruir as instalações nucleares do Iraque da mesma forma. Em 2007 fez isso com a Síria. As duas ocasiões foi muito bem sucedida. Hoje, a situação é diferente, é mais difícil, mas Israel diz que e tem um histórico de ter capacidade de conseguir fazer isso. Claro que seria muito melhor e muito mais fácil se ela fizesse isso com os Estados Unidos apoiando. Mas aí é uma outra discussão política que é tentar trazer os Estados Unidos dentro desse barco e falar, olha, esse problema não é só meu, o Irã não é só uma ameaça para mim, vocês têm que me ajudar a resolver. Aí precisa ver se os Estados Unidos vai estar disposto a usar a força também para resolver o problema, ou se os Estados Unidos acreditam que existe algum outro caminho diferente de um ataque. Será? Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua conversando aqui com o cientista político Reni Ozikukie sobre a situação política do Irã. A gente já volta, até já. Conectado está de volta, hoje recebendo todas as quintas-feiras, nessa edição das 5 da tarde, o cientista político e analista político Reni Ozikukie. Nosso assunto de hoje é o Irã e toda a expectativa e a apreensão mundial em relação a um possível programa nuclear que possa prejudicar não só Israel, Estados Unidos, como o mundo todo. E a gente terminou o primeiro bloco falando justamente da estratégia israelense em atacar ou não o Irã e a ajuda dos Estados Unidos. Por que é importante os Estados Unidos entrar ou não nessa guerra e qual seria a estratégia? Se os Estados Unidos entrarem, Silvia, a coisa muda de figura. O ataque aéreo, né, que é um ataque, a proposta de um ataque aéreo para explodir ou destruir as instalações nucleares do Irã. Ninguém está falando em guerra terrestre, invadir o país, dominar o país. Não é sobre isso que é o projeto. Bombardear com aviões esse local apenas. Os locais onde tem as instalações nucleares para destruir o programa nuclear. Essa é a ideia. Já que ele não cede ou não muda de opção em relação a ter esse programa nuclear, então vamos atacar e aí vamos destruir. Se os Estados Unidos entrarem e atacarem, fica muito mais fácil. A capacidade, o poderio militar americano é muito maior. Então o ataque vai ser muito mais bem sucedido, mais eficaz, enfim. Os americanos, inclusive, têm bombas
que penetram em bunkers embaixo da terra, seriam capazes de destruir, inclusive, essas instalações aí, e aí alteram aquela equação dos israelenses que eles acham que está chegando na zona de imunidade. Para os americanos não existiria supostamente zona de imunidade, porque os americanos têm armas capazes de penetrar no bunker. Mesmo que os iranianos coloquem todos os seus equipamentos embaixo da terra, os americanos são capazes de ir lá e destruir do mesmo jeito. Agora, para os americanos ou para o Obama, ele acha que as sanções econômicas ainda estão começando a fazer efeito, então seria possível o quê? Continuar na negociação, porque a pressão econômica estaria fazendo um efeito sobre o regime iraniano e eles acabariam cedendo ou ficando numa situação muito desconfortável. Então, ele acredita que a negociação ou a diplomacia tem espaço para trabalhar. Uhum. Os israelenses não acreditam nisso, porque eles olham para o que está acontecendo e falam, não. O Obama, os americanos podem se dar ao luxo de esperar e tentar negociar por mais tempo. O Irã não é vizinho dos Estados Unidos, o Irã não propõe ou não diz que vai riscar os Estados Unidos do mapa, até porque uma bomba iraniana não chegaria no território americano. É uma preocupação global, no caso, chegaria né? muito mais fácil no território israelense. Ou seja, o que eu quero dizer é que a ameaça para Israel é muito mais presente e concreta. Então, os americanos, claro que eles têm mais tempo de negociar, de esperar, vamos tentar fazer essas sanções funcionarem. Estão mais tranquilos, né? Eles não estão desesperados, porque não é uma ameaça iminente para eles. Para os israelenses, E também tem um aspecto assim, que dizem que se tiver realmente um ataque nessas bases, não vai destruir completamente. Então, por que essa seria uma das soluções? Então, por que não destruiria completamente, né? Porque o Irã, sabendo o que aconteceu com o Iraque, que Israel fez com o Iraque em 1980 e com a Síria em 2007, ele foi lá e já construiu o seu programa espalhado pelo país todo. Então você não é num lugar só? Você não tem uma usina num lugar. Você tem um programa dividido em várias instalações, espalhado em mais de 15 lugares pelo país. Não tem como atacar. Você vai ter que atacar os 15 lugares ao mesmo tempo. Olha, aí é muito guerra, mais difícil. E o que ele está fazendo? Ele está colocando também bunkers, ou seja, né, grande parte dessas instalações estão já embaixo da terra e protegidas com baterias antiaéreas, com equipamento militar feito para garantir que aquilo não vai ser destruído. Está cada vez mais difícil, hein? Então, tudo bem, isso seria por quê, né? E aí o argumento é, então, mas por que os israelenses querem atacar mesmo assim, já que não vai destruir por completo? A lógica dos israelenses é, quando nós atacamos o Iraque, a gente também não tinha essa garantia que ia destruir por completo. O que aconteceu anos depois? O Iraque acabou ainda sendo invadido por causa da Guerra do Golfo, e depois o Saddam Hussein caiu, o regime caiu. Então, o que eles querem dizer é, eu tenho que lidar com o presente. Vai saber se daqui a 3 anos o regime iraniano vai acabar caindo. Então não adianta dizer para mim que não vai destruir por completo. Tá bom, atrasar já é suficiente. Alguma coisa pode vir a acontecer no futuro. Pode atrasar, pode enfraquecer. E o povo iraniano, como é que vê tudo isso? Tem uma base para a gente falar sobre isso? Então é interessante porque para os iranianos eles não entendem o que está acontecendo. Eles olham e falam assim, por que o Ocidente está colocando sanções na gente porque a gente quer ter uma bomba atômica? Faz parte do orgulho nacional iraniano ter a bomba atômica. Eles querem ter essa bomba atômica. É uma questão de orgulho, uma questão de status internacional. Eles se veem como uma grande civilização que tem direito a ter isso. Então, os iranianos, a opinião pública iraniana, é a favor da construção da bomba. E acha que o Ocidente, os Estados Unidos, os europeus... É o inimigo. Os israelenses são os inimigos e querem nos atacar porque nós queremos ter uma bomba que todos ou muitos outros países têm. Então, aí é que está a discussão e a dificuldade. Muitos dizem que se o Irã for atacado, a população vai acabar apoiando o regime mais ainda e mantendo ou pedindo por justiça, enfim, vão apoiar qualquer guerra. Isso não é necessariamente o ideal, porque aí o regime vai ficar fortalecido. E se a ideia é enfraquecer o regime, porque ele é um regime perigoso que quer ter bombas atômicas, o ataque iria na contramão disso. O problema é que você hoje tem 3 opções claras. Ou você negocia, ou você usa a força para destruir o programa nuclear, ou o mundo aceita um Irã com bomba atômica. Parece que a opção de negociação não é mais uma opção. Então o mundo tem que escolher entre 2 opções. Ou a gente vai usar a força, atacar o Irã para destruir o seu programa nuclear, ou o mundo está preparado para aceitar e conviver com o Irã com bomba atômica. Que decisão difícil. Muito.
para um outro programa, né, Reni? Com certeza. Com certeza. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, aqui no Conectado. Essa edição do Conectado fica por aqui. Nós voltaremos às 18 horas com mais notícias do Brasil e do mundo. Até já!